Se você quiser ver algum grande sonho tornar-se realidade diante de seus olhos, não se pode esquecer de que a realização desse sonho depende de ele ser concebido em seu coração. Os sonhos e as visões que um homem concebe em seu coração têm o poder de tornar-se realidade. Pode-se dizer que o sonho é um bem importante de alguém que realmente deseja um amanhã criativo. Deus trabalha por intermédio de homens sonhadores. Ele não pode realizar milagres por meio de alguém que não tenha um sonho. Se não existe um sonho, a consagração e o entusiasmo não têm valor. Se você quer ser participante na obra de Deus, deve primeiramente conceber um sonho. Entretanto, o sonho é bem diferente da ambição do homem. Muitos incrédulos no mundo têm um sonho. Sonham em alcançar o sucesso, com o objetivo de conseguir riquezas e fama, e às vezes, por meio do sonho, vingar-se de alguém. Vivem apaixonadamente para criar um amanhã melhor. Entretanto, não é esse o tipo de ambição mesquinha que os filhos de Deus devem ter. Precisamos estar atentos para não confundir a própria ambição com a visão de Deus. Existe o sonho de Deus e o sonho do homem. Devemos ter cuidado com um sonho concebido por causa de um exagerado desejo de sucesso. Se você tem um sonho, deve verificar se ele coincide com a palavra de Deus. É importante que, ao fazer essa verificação, você o faça unicamente com base na Bíblia, a palavra de Deus. Nenhuma revelação ou visão pode estar acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra é o parâmetro de todo julgamento quanto à relação de Deus com o homem. Portanto, mesmo que você se apaixone por um plano, se este não coincide com a palavra, não representará a vontade divina. Se você deseja conceber o sonho de Deus, deve, acima de tudo, abandonar a ambição desmedida. Assim, você conseguirá que a visão celestial seja impressa em seu coração. Só quando renunciarmos às nossas ambições e nos dispormos a ouvir a voz de Deus, é que podemos receber a visão do Espírito Santo. É disso que se está tratando quando falamos dos sonhos na quarta dimensão. No princípio de sua atuação como líder entre os israelitas, Moisés sonhou com a salvação de sua nação, mas fracassou. Isso aconteceu porque ele sonhou levando em consideração os próprios pensamentos e planos. Por mais que se trate de um sonho de valor, se ele não for concebido segundo os planos divinos, passará a ser reflexo da ambição e produto da mesquinharia humana. Abraão e José venceram em meio a circunstâncias tidas como impossíveis. Por quê? Porque eles sonharam junto com Deus. Se você quer conceber o sonho nascido no coração de Deus, deve caminhar junto do Senhor. Deus revela seus sonhos por meio da Bíblia, do Espírito Santo, das pregações e da oração. O sonho de Deus não se compara com o sonho do homem, porque ele é sempre grande. O que Moisés sonhou quando jovem foi a independência de sua nação. Ele não tinha outro desejo, mas o sonho de Deus era algo muito maior que isso. Deus sonhava com Israel, com uma nação sacerdotal em meio às nações da terra. Êxodo 19:6 diz:
Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O sonho de Deus ultrapassa a nossa imaginação. Devemos ter sonhos maiores e temos de nos apegar a nossos sonhos pela vida toda. Assim, poderemos ver que esses sonhos se tornarão realidade, ainda quando enfrentamos dificuldades e aflições. Você precisa fazer de Deus o diretor da sua vida. Há pessoas que se contentam em planejar. Planejam o dia, o mês, o ano e a vida e tentam viver de acordo com esses planos. Entretanto, antes de estabelecermos nossos planos pessoais, Deus já tem preparado um plano para nós. Ele administra todo o universo de acordo com seu plano. Devemos, então, conceber o plano de Deus para nós e obedecer-lhe antes de fixarmos metas para a nossa vida. Pensamos na vida como uma obra teatral. Deus será o diretor de nossa vida. Ele já preparou tudo, meus irmãos e minhas irmãs, e nós somos os atores que se movem no tempo e no espaço, por ele pré-estabelecidos. Todos nós somos atores. A função do ator é exteriorizar o melhor possível todos os momentos e as palavras editadas pelo diretor. Se o ator age como quer, põe a perder a obra teatral. Portanto, como atores da vida, devemos de falar e atuar de acordo com o que Deus estabeleceu em seus planos para nós. Devemos seguir a sua voz, pois ele é nosso diretor. Temos de estar interessados em ouvir a voz divina, obedecer com sinceridade e seguir o Senhor com a fé que ultrapassa todo o sentimento e o intelecto. É preciso então se inclinar para ouvir a voz de Deus. Se quisermos viver de acordo com o plano que Deus tem para nós, em primeiro lugar, devemos inclinar nossos ouvidos à sua voz. O Senhor revelou seu sonho ao povo de Israel, que havia passado 430 anos na escravidão. Ele mostrou seu plano de maneira contínua e convincente. Depois de Abraão, ele apareceu a Isaque e a Jacó. Ele disse que levaria o povo de Israel à terra prometida, a terra onde manavam leite e mel, e revelou-lhes o plano que tinha de usar Israel como nação sacerdotal. Deus não planejou isso na época de Moisés. Ele já tensionava pôr em execução seu plano desde a época de Abraão. Com o passar das gerações, a voz de Deus tornou-se mais clara e o plano mais específico. Moisés, o eleito para dar cumprimento ao sonho divino, passou também por mudanças, porque ouviu a voz de Deus e começou a aceitar o sonho dele. Pela primeira vez, o sonho de Deus foi impresso em Moisés e o Senhor o usou para libertar do Egito o seu povo e viver, em seguida, uma etapa de aflições e dificuldades. Nesse período, Deus falou a Israel pela boca de Moisés. Além disso, fez crescer a confiança dele por meio de muitos milagres sobrenaturais. Se o povo de Israel tivesse se concentrado em obediência na orientação de Moisés, teria vivido de acordo com o plano de Deus. Como Israel reagiu? O povo não inclinou seus ouvidos ao Senhor. Por isso, era óbvio que os sonhos de Deus não seriam cumpridos. É por isso que, diante da primeira adversidade, eles duvidaram de Moisés e desobedeceram. Vamos voltar para o Egito. É melhor retornar à escravidão. Não temos como saber o que Deus está fazendo a nosso favor.
Por não ter tido o sonho de Deus em seu coração, o povo de Israel manteve-se rebelde ao Senhor e a Moisés. Hebreus 3, 7 ao 11 diz: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Ao ver que a desobediência se repetia, Deus castigou o povo de Israel. Pode-se dizer que os 40 anos do deserto foram produto da desobediência. Se, em obediência a Deus, eles tivessem se concentrado na voz divina, não teria sido preciso passar 4 décadas no deserto. Nossos ouvidos precisam estar inclinados à voz de Deus. Ele nos fala continuamente a respeito de seus planos para nós. A questão é que nós não o escutamos. Por isso, afastamo-nos do que ele tem planejado para a nossa vida. Algumas pessoas afirmam: não sou digno de receber o sonho de Deus, nem sequer tentam ouvir a sua voz. É preciso saber que o fato de termos crido em Jesus Cristo implica recebermos profusamente a graça e o amor de Deus. Jesus é a ponte que nos une a Deus e é a testemunha entre Deus e nós. Jesus afirmou isso ao declarar: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. João 15:16. O que significa isso? Significa que somos eleitos por Deus. Como é possível que Deus não tenha interesse e faça pouco deles, a quem ele mesmo elegeu? Certamente, Deus conhece profundamente nossas dores e alegrias e governa sobre elas. Se mesmo sabendo disso, você não pode crer, outra evidência na Bíblia o pode ajudar. Podemos ter um encontro com o Deus que planejou nossa vida. Salmos 139:16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Isso quer dizer que, ainda que não tivéssemos vivido um dia sequer, todos os dias de nossa vida estão escritos detalhadamente no livro de Deus. Por meio desse versículo bíblico, podemos perceber que todo o roteiro do filme de nossa vida já está escrito. Podemos desfrutar uma vida feliz se apenas memorizarmos o roteiro de cada cena previamente definida por Deus. Entretanto, há muitas pessoas que chegam ao fim da vida numa condição de miséria, porque tentaram atuar como se eles próprios fossem os diretores no roteiro de sua existência. Se realmente fomos chamados por Jesus Cristo, devemos viver uma vida de obediência, de acordo com a voz de Deus. Passaremos assim a ter uma vida de valor, de acordo com o plano divino. O Deus que falou ao povo de Israel por intermédio de Moisés, fala ainda hoje por meio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É preciso seguir o sonho do Senhor. Em segundo lugar, devemos buscar insistentemente o sonho que Deus tem preparado para cada um de nós.
Uma das características de quem ora pouco é pedir a ajuda de Deus, tendo já estabelecido os próprios planos. Isso não é mais de que um reflexo de humanismo, estabelecer algo pela própria iniciativa e depois pedir a ajuda de Deus é uma atividade errada. Ó Deus, vou seguir por este caminho, vou fazer estes negócios e creio que tu me ajudarás. Este tipo de atitude não agrada a Deus, por mais que a oração seja acompanhada de jejum e vigília. Você pode imaginar um pai ajudando seu filho, mesmo sabendo que ele está se dirigindo para um caminho errado? Que tipo de pai ajudaria seu filho a se encaminhar para a desesperança, pedindo ainda: este é o meu desejo, deixe-me ir, sei que o Senhor me ajudará nisso? Então, qual o tipo de oração ouvida por Deus e a qual ele tem prazer de responder? Aquela em que você pergunta ao Senhor quais os planos e os propósitos dele para a sua vida. É preciso chamar a Deus em oração, pedindo que ele revele com mais clareza os seus planos. Entretanto, meus irmãos e irmãs, há muitas pessoas que definem antecipadamente seus planos e só depois pedem a ajuda de Deus. Muitos que me pedem para orar em seu favor demonstram esta atitude, pedem que eu procure convencer Deus de aprovar aquilo que eles mesmos já definiram. Isso é como dizer: eu vou adiante e tu, Senhor, vem atrás de mim. Está absolutamente errado. Como devemos buscar o sonho de Deus? É por meio da palavra e do Espírito Santo. Deus responde às orações daqueles que o buscam com fervor. Ele não revela seus sonhos àqueles para quem ter ou não ter um sonho é indiferente. Para realmente desejar ter o sonho de Deus, você deve primeiramente buscar a revelação por meio da palavra e do Espírito Santo. Deus responde às nossas orações por meio da Bíblia e da presença do Espírito Santo, o que é também acompanhado pelo forte desejo ligado ao sonho de Deus. Quando anelamos pela palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo, o Senhor põe em nosso coração um forte desejo, como se ele fosse confirmado por uma coluna de nuvem e por uma coluna de fogo. Para buscar o sonho de Deus, é necessário que você verifique se o seu desejo é verdadeiro ou falso. Isto é, que você comprove se o seu desejo é o sonho de Deus ou não. Podemos discernir se um sonho é de Deus apresentando-o ao Senhor em oração. Se o sonho vem de Deus, a sensação de forte desejo permanece na oração. Ao contrário, se o fervor diminui à medida que o tempo passa, é certo que o desejo não é de Deus. Trata-se apenas de uma emoção momentânea ou de um engano de Satanás. É preciso ter paz no coração. Outra forma de buscar o sonho de Deus é verificar se sentimos paz no coração. Diante de um sonho, ao olhar para o caminho revelado por Deus, você tem de sentir uma paz imutável. A paz interior tem de transbordar dentro de seu ser. Caso contrário, se você sente ansiedade e temor, esse não é um sonho que provém do Senhor. Nesse caso, você deve continuar orando para alcançar a certeza quanto ao sonho divino. Deve orar para que o forte desejo chegue ao seu coração por meio da palavra e do Espírito Santo. Deve continuar orando até que a convicção transborde em seu coração. E por último, você tem de alcançar a paz sempre que pensa no sonho que está buscando.
Se mesmo seguindo esses passos, você não conseguir ter a certeza que vem da vontade divina a ser cumprida, deve continuar esperando. Muita gente age rapidamente, passando por cima da obra de Deus, o que resulta em problemas. Esse tipo de atitude não está distante da desobediência. Mesmo não havendo resposta imediata, você deve esperar e não agir com precipitação, porque estará desobedecendo a Deus. Se esperarmos confiantemente no Senhor, poderemos descobrir o sonho que se revela pela forte convicção que enche o nosso coração. A partir de então, o restante de nossa vida será guiado pelos sonhos de Deus. É preciso seguir em obediência e fé. Em terceiro lugar, para poder viver no plano de Deus, você tem que viver em obediência e fé. Em Hebreus 3, 18 e 19 diz: E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. É preciso ter obediência. Quando se vive em obediência, cedo ou tarde, surgirão situações que exigem sacrifício. O sacrifício envolve abandonar as coisas do mundo e entregar-se a si mesmo. Seguir o sonho de Deus implica ser criticado e tornar-se alvo de hostilidades. É nessas circunstâncias que não podemos vacilar. É preciso perseguir o alvo de seguir o caminho do Senhor. Não podemos transseguir com o mundo e dar-lhe a mão. Ao contrário, se preciso for, devemos sacrificar as relações humanas, as riquezas e a fama deste mundo. Não podemos andar pelo caminho de Deus e, ao mesmo tempo, conservar em nosso poder as coisas do mundo. É preciso renunciar a tudo o que resulte em sucesso material, pois essa é a verdadeira obediência. De acordo com os incrédulos, a obediência pode parecer um sacrifício tolo. O certo, porém, é que Deus não pode se tornar senhor da vida dos que lhe são desobedientes. Segundo o evangelista Lucas, até mesmo escutar o que dizem os familiares, indo contra os caminhos divinos, é empecilho para ser discípulo do Senhor. Lucas, capítulo 14, versos 26 e 27 diz: Se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus foi muito claro: se alguém não renunciar a pais, esposa, filhos e irmãos, e não negar a si mesmo, não é digno de seguir o caminho dos sonhos de Deus. Portanto, se você quer seguir o sonho de Deus, deve obedecer e aceitar com satisfação o sacrifício que isso implica. Com o fim de provar a Abraão, Deus lhe ordenou: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, 2. Qualquer pai sabe quanto seria difícil oferecer um filho em holocausto. Para Abraão, isso era especialmente difícil, uma vez que o filho lhe nascera quando ele tinha já 100 anos. Sacrificar seu filho, como o Senhor lhe ordenara, não era nada fácil. Entretanto, Abraão obedeceu sem discutir. Como ele era um homem que vivia pelo sonho de Deus, confiou
e obedeceu a Deus sem reservas. Abraão dirigiu-se para o monte junto com seu filho pequeno, Isaque. Em uma mão tinha o fogo e em outra o cutelo. Isaque disse: Pai, sim, meu filho, aqui temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro, meu filho, Deus proverá, respondeu Abraão. Por acaso, essa resposta não denota uma fé extraordinária e uma obediência fora do comum? Ao ver a grande fé que Abraão demonstrara, decidido a sacrificar o filho, se era essa vontade divina, Deus teve a certeza de que se tratava de um vaso que podia conter seu sonho. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs, somos provados por Deus. Ele quer saber se somos capazes ou não de receber dele e dar cumprimento a ele. O mais importante para o Senhor é ver se somos capazes de sacrificar o que mais amamos. Sem nenhuma dificuldade, Abraão foi aprovado no exame. Se realmente quisermos tomar posse do sonho de Deus e cumpri-lo, é necessário que, em obediência, renunciemos às coisas que mais amamos. É preciso também ter fé. Depois de buscar o sonho de Deus e dele tomar posse, outro ponto importante é caminhar pela fé. O que é a fé? O apóstolo Paulo declara em Romanos 4,17, como está escrito: Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Fé é crer que Deus pode ressuscitar os mortos, chamar à existência o que não existe como se existisse. É fácil crer nisso? Crer em Deus, ou melhor, confiar em Deus sem reservas, não é tão fácil quanto parece. Se, porém, decidirmos crer em Deus, Ele se converterá no Senhor de nossa vida. Quem ainda está preso à carne precisa ver, ouvir, sentir o gosto e tocar, para que consiga crer. Não crê no mundo espiritual e usa os sentidos como orientação, nunca poderá desenvolver uma fé espiritual, porque crer em Deus significa crer nas coisas que não se podem perceber com os sentidos. Por exemplo, acreditamos que existe o céu, sem que dele tenhamos provas concretas. Assim, se quisermos ver Deus com os olhos, tocá-lo com as mãos e ter prova de sua existência por meio de alguma evidência física, estaremos cada vez mais distantes do reino dos céus. Os que estão presos ao domínio da alma vivem em função do intelecto e da ciência. Não creem no que não seja lógico, porque, segundo eles, somente o científico e o lógico têm importância. As coisas de Deus, porém, em sua maioria, não se explicam cientificamente. Deus dividiu o Mar Vermelho e ressuscitou um homem que havia 3 dias estava morto. Do ponto de vista científico, não é lógico que uma pessoa morta há 3 dias volte a viver. Entretanto, Jesus, o Filho de Deus, realizou esse milagre. Crer em Deus é crer mesmo das coisas que não são lógicas e científicas. Só vivendo em função do Espírito, alguém pode crer no invisível e no impossível. Pode crer no que os olhos espirituais veem e no Deus que é a única justiça no mundo espiritual. É nesse nível que a comunhão com Ele é desenvolvida. Ele abre os olhos espirituais e fala por meio do mundo espiritual. Por mais absurdo que pareça aos olhos físicos, sem esse tipo de fé
é impossível que Deus se torne o Senhor de nossa vida e manifeste seus milagres. Ele opera por meio das pessoas que têm fé. Mesmo que a nossa fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, podemos crer no Senhor. É preciso crer que Deus tem um plano para a nossa vida, que Ele conhece nossas necessidades e que lhe podemos entregar nossas cargas. Só assim viveremos de acordo com o plano de Deus, seguros em sua mão poderosa. O sonho é a linguagem divina. Deus nos fala por meio dos sonhos, e por meio dos sonhos, Ele revela a vida que deseja que vivamos. Por isso, precisamos estar atentos aos sonhos, discernir constantemente em oração os sonhos vindo de Deus e decidir persegui-los. Receber o sonho de Deus, sonhar com perseverança e fazer todo o esforço possível para torná-lo realidade implicam falar desse sonho com o Senhor. Ele tem prazer nisso e fala conosco quando entramos na dimensão dos sonhos. Ensina-nos o caminho a seguir. Quando falamos com Deus, caminhamos junto dele. Se diante de dois caminhos a escolher, orarmos apegando-nos ao sonho do Senhor, Ele nos mostrará por qual deles devemos seguir. Para isso, porém, precisamos estar interessados em ouvir a sua voz e inclinar para Ele os nossos ouvidos. Aquele que obedece ao plano divino e se caracteriza pela fé que vai além de todo o entendimento e significado. Deus concede um sonho maior e o usa para a sua glória. Para vencer no mundo, não há outro caminho senão crer em Deus. Intenções e boas ações não têm valor para isso. Devemos sonhar, mas ao mesmo tempo precisamos nos lembrar de que o sonho do homem não produz felicidade. Podemos alcançar a felicidade quando concebermos o sonho de Deus e mantivermos comunhão com Ele. É preciso sintonizar-se com o reino de Deus. Por mais excelente que seja um programa radiofônico, se o rádio não for ligado, ninguém poderá ouvi-lo. E ainda que o rádio esteja ligado, se ele não estiver sintonizado com a estação correspondente, tampouco se poderá ouvir o programa. Do mesmo modo, se não estivermos dispostos a ouvir a Deus, jamais poderemos conceber seu sonho, por mais que ele nos fale. O reino de Deus é somente para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Os que não conhecem a salvação em Cristo Jesus procuram curandeiros e parapsicólogos para conhecer o futuro. Os cristãos, no entanto, devem buscar em Deus conhecer os planos que Ele tem traçado para eles. O Senhor quer nos falar diretamente sobre sua visão. Se desejarmos receber o sonho de Deus, devemos, antes de mais nada, ouvir a sua voz. Temos de nos manter alertas, ouvir e obedecer à voz divina. Só assim, Deus revelará até os pormenores, a fim de realizar seu sonho. Não é necessário estar preocupado quanto ao caminho a seguir. A preocupação e a ansiedade são sinônimos de desobediência. Nosso dever é ouvir a voz de Deus e obedecer. Assim, o sonho de Deus conformará a nossa vida para melhor. Diz-nos a Bíblia, em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz também a Bíblia que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estará Ele no meio deles. Sim, Jesus Cristo está conosco. No Oriente, há uma religião chamada taoísmo. O taoísmo ensina que, devido ao fato de Deus ser absolutamente perfeito, puro e maravilhoso, está a milhões de quilômetros de distância dos seres humanos.
trata-se de um conceito errado do verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Amar é muito mais do que sentir simpatia pelo sofrimento de alguém. Nosso Deus não é um Deus meramente simpatizante. Amar é estar tão interessado pelo próximo que a pessoa se identifica com suas necessidades. Você ama seus filhos, portanto, você sofre com eles. Quando você ama seu próximo, você sofre com ele também. Deus ama tanto este mundo que deu o seu Filho unigênito para sofrer por nós. Jesus Cristo é Deus encarnado. Deus se encarnou a fim de estar presente entre nós. Deus veio a este mundo e se tornou pobre porque queria abençoar os pobres. Ele veio sob forma humana, mas foi desprezado pela humanidade. Jesus sofreu a solidão para que pudesse confortar os solitários. Nosso Deus foi flagelado nas costas e sofreu dores porque queria ter misericórdias dos doentes e dos sofredores e trazer-lhes a cura. Você alguma vez pensou que nosso Deus foi um Deus desprezado e desamparado? Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Se você se sente desamparado por seus parentes, pela sua família ou amigos, saiba que o seu Deus, que também se viu desamparado, está pronto para tornar-se seu amigo. Nosso Deus morreu e ressurgiu dentre os mortos, porque queria estar conosco na vida e na morte. Deus é um Deus de amor, portanto, não pode deixar de estar interessado em nós. Deus está conosco e, por isso, podemos operar milagres. Espere o milagre da salvação, espere a cura e espere a satisfação de todas as suas necessidades. João capítulo 11, versos 21 ao 27 diz: Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Eu sei que ele ressurgirá na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus amava o lar de Maria, Marta e Lázaro. Sempre que Jesus subia a Jerusalém, passava por Betânia para visitar o lar deles, que lhe era uma família muito querida. Um dia, enquanto Jesus estava ministrando além do Rio Jordão, Lázaro ficou doente, atacado de alta febre. Suas duas irmãs, Marta e Maria, ficaram assustadas e de imediato o levaram para o quarto, onde fizeram baixar a febre com toalhas molhadas. Aplicaram-lhe uma boa massagem e fizeram tudo o mais que lhe foi possível para restaurar-lhe a saúde. Mas o pobre homem foi ficando cada vez pior. Um médico depois do outro diagnosticou o seu caso como sendo sem esperança. Não havia cura para Lázaro. As irmãs ficaram perplexas, sem saber o que fazer, até que pensaram no Senhor Jesus, a quem escreveram uma carta que dizia: Senhor Jesus, teu querido Lázaro está doente. Vem depressa. Contrataram um atleta que corria rápido para que fosse aonde estava o Senhor e lhe entregasse a carta. As irmãs tinham certeza de que Jesus viria imediatamente, pelo que ficaram esperando com ansiedade.
Cada vez que ouviam passos na rua, pensavam que era o Senhor. O ruído do vento sacudindo a porta levava-as a correr para encontrar-se com Jesus, pensando que o Senhor estava batendo. Durante toda a noite elas ficaram esperando Jesus. Ele haveria de chegar a qualquer momento, mas Jesus não chegou e Lázaro morreu. Pareceu àquelas irmãs que o mundo se abrira num precipício imenso para tragá-las, pois a esperança as abandonou. Subitamente o mundo todo tornou-se uma nuvem negra para aquelas duas mulheres que já não tinham pai nem mãe, e agora o único irmão estava morto. Elas dependiam desse irmão. Sentiram-se totalmente sem esperança, cheias de tristeza, não comeram e não cuidaram de si mesmas. Os vizinhos viram a situação horrível delas e, unidos, providenciaram os funerais de Lázaro. 4 dias se passaram. Alguém se aproximou da casa de Marta e Maria e anunciou: o Senhor Jesus está a caminho. Está na periferia da cidade. Marta correu a encontrar-se com o Senhor e, desejando ser confortada por Jesus, ajoelhou-se diante dele e pôs-se a chorar. Ela estava triste e magoada porque Cristo não viera antes. Cheia de tristeza e muito emocionada, disse Marta: Jesus, se estivesses aqui há 4 dias, meu irmão não teria morrido. Marta sentiu-se calma na presença de Jesus, embora o semblante do Senhor lhe parecesse tristonho. Quando ela olhou para o rosto de Jesus, pôde ver nele muita tristeza. Marta ficou sabendo, então, que fizera uma confissão errada. Jesus estava agora ali, mas Marta havia dito: se estivesses aqui há 4 dias, meu irmão não teria morrido. Marta fez uma confissão colocando Cristo no passado, enquanto ela se posicionasse no passado, e só no passado, Jesus não poderia operar no presente. Cristo estava de pé diante de Marta, mas a mulher só reconhecia o Cristo de 4 dias atrás. A fé no Cristo do passado não pode operar no presente. Cristo havia vindo a fim de ajudar, estava ali para mudar a presente situação de Marta, mas ela apenas pensou que Jesus poderia ter feito 4 dias antes. A igreja de hoje está na mesma situação de Marta. Os crentes estão lendo uma Bíblia de 2000 anos atrás e com muita alegria falam a respeito de um Jesus de 2000 anos de idade. No entanto, não conseguem reconhecer Jesus Cristo entre nós hoje. Enquanto você estiver falando de um Jesus de 2000 anos atrás, ele não pode operar em você hoje. Cristo está agora aqui conosco. Disse ele: eu não vos deixarei sem o Consolador. Jesus Cristo está entre nós pelo poder do Espírito Santo agora. Muitas pessoas perguntam: bem, e por que é que não vemos milagres hoje? É que só conseguem reconhecer o Jesus do passado. Assim como Marta só tinha fé no Jesus de 4 dias antes, da mesma forma, as pessoas de hoje só têm fé no Jesus do passado. O Cristo histórico jamais poderá operar milagres agora, mas meu Jesus é o Jesus de agora. Ele está no meio de nós agora. Ele está com você agora. Ama você agora, perdoa você agora e apaga seus pecados agora. Há 20 anos eu era um moribundo. Logo após o término da Guerra da Coreia, eu me vi atacado de tuberculose. Visitei meu médico, que tirou um raio-x de meu peito e me deu seu veredito. Eu havia perdido toda a parte central de meu pulmão direito, e meu pulmão esquerdo estava terrivelmente infiltrado pela tuberculose. Parecia uma colmeia. Meu coração estava tão inchado que eu não tinha circulação sanguínea adequada. Disse-me o médico
que eu teria 3 meses de vida, no máximo 4. A seguir, ele me disse: jovem, não fique triste demais, porque nossa vida se estende por, no máximo, 100 anos. Você tem hoje 18 anos de idade, mas dentro de 80 anos todos nós estaremos juntos na sepultura. Todavia, esse tipo de conforto filosófico não me satisfez nem um pouco. Saí daquele consultório desesperado e fui para casa para esperar a morte. E quem pode falar de solidão como eu? Eu experimentei a mais amarga das solidões. Eu não tinha a mínima esperança e minha família e amigos me deixaram sozinho para morrer. Até essa época, eu era um budista fiel, costumava visitar o templo budista com regularidade, e quase todas as manhãs eu meditava e rezava para Buda. Eu procurava de todos os meios ter paz em meu coração, mas ao ver-me morrendo, percebi que não havia paz em meu coração. Eu era um infeliz, uma pessoa imunda, e sabia que não estava pronto para morrer. Toda aquela minha religiosidade não me havia dado absolutamente nada. Em desespero total, pus-me a rezar com maior fervor para Buda, mas todas aquelas tragédias persistiam em minha mente e nada acontecia à minha alma. Por fim, por puro desespero, abandonei minha fé em Buda e comecei a clamar ao Deus desconhecido do universo: Deus, se tu estás aqui no universo, vem ajudar-me. Alguns dias depois, Deus me enviou seu mensageiro. Mas quando o mensageiro chegou, eu não o reconheci como vindo da parte de Deus. Uma mocinha do curso secundário veio à minha casa, trazia uma Bíblia e começou a testemunhar para mim de Jesus Cristo. A história que ela me narrou era, para mim, pura tolice. Ela me falou a respeito do nascimento virginal de Jesus e, à vista de tudo aquilo me parecer um conto da carochinha, não prestei a mínima atenção à moça. Quando ela se retirou logo após, eu rezei a Buda: por favor, Buda, não a deixes voltar aqui de novo. No entanto, no dia seguinte, exatamente à mesma hora, lá estava ela de volta, e de novo no dia seguinte. Quando uma pessoa jovem está cheia do Espírito Santo, ela se torna persistente. Durante mais de 6 dias seguidos, ela veio evangelizar-me. Eu acabei cansadíssimo de ouvi-la e já odiava a presença dela. Um dia fiquei muito bravo com ela, mas ela simplesmente se ajoelhou e pôs-se a orar. Ela estava chorando por causa de minha alma, e quando olhei para sua face, vi lágrimas correndo. Quando vi aquelas lágrimas, meu coração se derreteu. Com muita frequência, umas lágrimas derramadas são mais eloquentes do que as palavras mais persuasivas. Senti meu coração aquecer-se. Um calor envolveu minha alma quando vi naquela mocinha o amor de Jesus Cristo. Esse amor é o que faz a diferença básica entre o budismo e o cristianismo. Eu ainda não tinha certeza sobre se iria para o céu ou para o inferno, mas convenci-me do amor e da compaixão daquela jovem, de modo que lhe disse: jovem, pare de chorar, eu aprecio seu amor e interesse, e pelo menos posso fazê-la feliz antes de minha morte. Desejo tornar-se um cristão por sua causa. Ela ficou tão feliz que se pôs a clamar e a louvar a Deus. Ela me deu sua Bíblia e me disse: Senhor Cho, esta Bíblia contém a palavra da vida. Por favor, leia-a. Essa foi minha primeira experiência com a Bíblia. Abri-a em Gênesis. A mocinha a tomou de minhas mãos e me pediu que começasse a ler Mateus, visto que se eu começasse por Gênesis, talvez eu não tivesse tempo para lê-la integralmente, terminando pelo Apocalipse. Ela abriu a Bíblia em Mateus e
me devolveu-a. Eu esperava poder ler muitos ensinos filosóficos e éticos, pelo que me senti chocado ao ler. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Ali estava eu morrendo e aquela mocinha me instruía a que lesse todas aquelas menções, a quem gerou quem, coisa que me deixava mais deprimido ainda. A pronúncia daqueles nomes era tão difícil para mim que eu pus o livro de lado e exclamei: não consigo ler esse livro. É a mesma coisa que ler uma lista telefônica. A jovem apenas me olhou e me perguntou: o senhor se queixa das espinhas do peixe? Respondi-lhe: claro que não. Eu tiro as espinhas do peixe e como a carne. Então a jovenzinha prosseguiu, dizendo-me que a Bíblia tem uma porção de espinhas e que eu deveria remover as espinhas e comer a carne. Foi um conselho de grande sabedoria. Então, à medida que fui lendo a Bíblia, ainda que minha mente lógica se mostrasse rebelde, meu coração tornou-se cada vez mais aberto e sequioso. Por esta época, eu precisava de alguém que fosse maior do que a ciência médica, maior do que as religiões, maior do que as filosofias, maior do que a simpatia humana. Nada disso eu encontrei na Bíblia, mas encontrei o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus em pessoa. Ele ama os pecadores, mas odeia o pecado. Ele ama os doentes, mas odeia a doença. Ele é o inimigo de Satanás, mas ama as pessoas possuídas do demônio. Ao ler a Bíblia, descobri que Jesus não é inimigo dos seres humanos, mas veio a fim de destruir o pecado, a doença e o diabo. Ele veio para ajudar a humanidade. Em Jesus Cristo, comecei a ver uma esperança lindíssima, de modo especial quando li a respeito de Cristo morrendo em meu lugar na cruz. Ah, como eu desejava ser salvo, mas eu não sabia como. A mocinha nunca mais voltou, de modo que eu clamei a Deus: ó Deus, eu desejo ser salvo, mas não consigo ir à igreja agora. Como posso ser salvo? Quando ouvi uma voz tranquila e suave que me disse: você tem estado louvando a Buda, não? Por que não louva a Jesus Cristo? Nesse instante, eu me ajoelhei e orei: Seu Jesus, por favor, entre em meu coração e me ajude. Se o Senhor me salvar e me curar, o Senhor conseguirá um lucro tremendo em mim. Eu tentei bajulá-lo, pensando que deste modo ele com toda certeza me responderia. Mas minha oração havia sido sincera, de modo que tão logo eu a pronunciei. Algo aconteceu em minha alma, uma tremenda paz desceu em meu íntimo, vinda lá de cima, e começou a espalhar-se. Uma sensação calorosa pôs-se a tomar conta de meu coração, foi ao meu cérebro e acalmou minha mente atormentada pelo medo. Durante mais de 10 anos eu havia rezado a Buda e meditado nele, mas toda a minha meditação e toda a paz não passaram de manobras humanas que resultavam numa paz temporária e psicológica. Todavia, quando invoquei o nome de Jesus Cristo, uma paz sobrenatural começou a encher-me e a transbordar em mim, e comecei a perceber que estava livre do medo. Esse sentimento de desespero total foi embora, bem como todo sentimento de culpa. Fiquei sabendo então que fora aceito por Cristo. Não era preciso de que alguém viesse e me convencesse de que eu estava salvo, porque eu havia experimentado a salvação. A salvação é real. A salvação é mais do que uma religião, é mais do que meros rituais. É uma experiência. E eu sabia que havia experimentado a salvação. Eu estava salvo. Eu saltei e desejei entoar um cântico, mas no budismo não há salvação, nem cânticos de alegria. No budismo só existe uma cantinela hipnótica.
Depois de terminada essa cantinela, ficamos com uma sensação de que está faltando ainda alguma coisa. Mas quando você canta a Jesus Cristo, a glória de Deus enche sua alma. Eu desejava expressar a alegria do cântico, mas não conhecia nenhum hino cristão. A única coisa que eu poderia dizer era: aconteceu alguma coisa. Mas por causa dessa experiência, eu sou quem sou hoje. Se Cristo fosse o Cristo de 2000 anos atrás, eu teria ido para a sepultura há muitos anos atrás. Quando todos já haviam desistido de mim, Cristo veio e me ajudou. Agora estou salvo, curado e cheio do Espírito Santo. E pertenço a Cristo para ser usado por Ele. Reconheço o Jesus de agora. Não diga que Cristo é o Cristo de 2000 anos atrás. O amor de Deus está falando a você agora. Deus deseja livrá-lo de seu sofrimento agora mesmo. Marta ficou chocada quando Jesus mostrou-se cheio de tristeza diante das palavras dela. Gosto da forma como Marta mudou sua confissão dizendo: Jesus, agora mesmo, se o Senhor orar ao Pai, Ele lhe atenderá. Jesus ficou feliz ao ouvir essa confissão a respeito de um Jesus de agora, pois ele podia operar naquele momento. Foi por isso que ele disse: seu irmão irá viver agora. Todavia, Marta não pôde entender essa promessa. À semelhança de muitas pessoas, ela não conseguia reconhecer completamente o Cristo no presente momento. Se reconhecermos o Jesus do presente, podemos esperar milagres agora mesmo. Replicou Marta: sim, Senhor, meu irmão vai ressurgir no último dia, na ressurreição geral. Agora Marta estava tentando empurrar Jesus para o futuro. Cristo não tinha lugar no presente momento. Por isso Jesus disse a ela: Marta, eu sou agora a ressurreição e a vida. Todavia Marta reagiu com uma resposta inteiramente diferente. Sim, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Diante disso, Cristo ficou absolutamente desanimado com Marta. Ela estava sendo um fracasso total diante de Cristo. Ele não poderia usar Marta, e por isso lhe pediu que voltasse para casa e chamasse sua irmã Maria. Jesus confiava em que Maria lhe faria uma confissão correta, pois Maria era fiel estudiosa da Bíblia e, com frequência, ficava sentada aos pés do Mestre para aprender mais. Ele tinha certeza de que Maria havia de chegar e reconhecê-lo como o Jesus de agora. Marta correu para dentro de casa e chamou-a. Maria, Cristo quer falar com você. Cristo quer falar com você. Maria estava muito calma e tranquilamente dirigiu-se para onde Jesus estava. Cristo permaneceu ali à espera, certo de que ela lhe faria uma confissão do Cristo no presente. Maria chegou-se a Jesus, ajoelhou-se e disse: se tu houvesses estado aqui há 4 dias, meu irmão não teria morrido. O coração de Cristo desfaleceu. Você também é um cristão desse tipo? Você só consegue reconhecer o Jesus do passado ou do futuro? Se você não reconhecer o Jesus do agora, você também lhe fará desfalecer o coração. Temos inúmeros pecadores agora diante de nós. Temos o diabo em atividade agora. Temos um espírito propagador do medo atuando agora, sem nenhum descanso. Jesus deseja ajudar-nos agora, mas as pessoas sempre o empurram para o passado ou para o futuro. É por essa razão que as igrejas estão vazias hoje. Os jovens não se satisfazem com meros rituais. Os jovens
não desejam apenas ouvir teologia. Os jovens querem um Jesus vivo. Jesus está vivo e quer salvar você. Ele vai fazer descer o céu até você para estar com você agora. Cristo sentiu-se um tanto desfalecido em seu espírito quando perguntou: onde está o teu irmão? As duas irmãs choravam, enquanto os judeus riam. Jesus comoveu-se profundamente em espírito e chorou por causa da situação horrorosa dos cristãos descrentes. Até quando você vai dar motivos para que Jesus chore por sua causa? Estará Jesus satisfeito enquanto você está ao seu lado, ou estará ele chorando por você? Se você vive na descrença ou se fica sofrendo o seu problema, as pessoas do mundo rirão de você e os incrédulos zombarão e dirão: onde está o teu Deus? A incredulidade leva Jesus a chorar, mas a fé torna alegre seu coração. Disse Jesus aos que ali estavam à espreita: vamos ao túmulo. Estando em frente à sepultura, Jesus apontou o dedo para Marta e disse: remova a pedra. Marta olhou para os judeus e estes lhe disseram que não removesse a pedra, porque Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Então Marta olhou para Jesus e disse: mestre, ele cheira mal agora. Então replicou-lhe Jesus: Marta, eu não lhe disse que você veria a glória de Deus se você cresce? A posição de Marta era bem difícil. Os judeus lhe pediam que não removesse a pedra, mas era exatamente isso que Jesus lhe pedia, que removesse a pedra. Marta e Maria estavam indecisas, deveriam optar pelos judeus ou deveriam crer nas palavras de Cristo. Você enfrenta decisões a todo instante. Dizem as pessoas que os dias dos milagres já passaram, mas Jesus diz que os dias dos milagres são os de agora. Dizem as pessoas do mundo que o seu problema já apodreceu e cheira mal, mas Jesus lhes diz que seu problema pode ser resolvido. Diz o mundo: não creia numa tolice tão grande, mas Jesus diz: creia e veja a glória de Deus. Cabe a você tomar a decisão. Você deve fazer uma de 2 coisas. Que é que vai fazer? Que caminho vai tomar? Você vai optar pela fé ou pela incredulidade? Escolherá o desânimo ou os milagres? Se fizer a escolha acertada, Cristo vai operar. Enquanto você não tomar a decisão certa, Cristo não se move. Aquelas 2 irmãs estavam perplexas, confusas, não sabendo o que fazer. Por fim, decidiram ficar ao lado de Jesus Cristo. Quando você decide ficar ao lado de Cristo, as pessoas riem de você, mas não se desanime, nem se atemorize, pois o Todo-Poderoso Jesus está ao seu lado. As 2 irmãs tentaram remover a pedra. A fé sem as obras é morta. Cristo não as ajudou a removê-la. Os judeus incrédulos também não as ajudaram. Aquelas 2 mulheres fracas não dormiam há 4 dias e, em sua tristeza, sua dúvida, estavam fisicamente exaustas. Todavia, Cristo lhes pediu que removessem a pedra. A fé sem as obras é morta. Um dia, lendo o jornal, vi a foto de uma jovem mãe chorando porque seu filhinho estava morrendo de um distúrbio cardíaco. O governo americano havia levado a criança para os Estados Unidos a fim de fazer-lhe uma operação cirúrgica de coração aberto. Mas as condições daquele coração eram péssimas, incuráveis.
pelo que não haveria cirurgia. Mandaram a criança de volta à Coreia para morrer. Quando li a respeito daquela mãe angustiada, desesperada, mandei chamá-la ao meu escritório. Quando ela chegou, eu lhe disse: tenho um médico muito bom. Na verdade, ele é melhor do que os médicos dos Estados Unidos. E se você quiser, ele virá à minha igreja no domingo. Eu gostaria de apresentá-lo à senhora. Cheia de dúvidas, a mulher me perguntou: o senhor está me falando a verdade? Repliquei-lhe: claro que estou. Traga o seu filhinho e nós o apresentaremos ao meu médico. No domingo seguinte, ela estava na igreja para o culto e eu lhe anunciei Jesus Cristo. Depois do sermão, Deus me deu uma visão. Eu vi o menino completamente curado. Estava correndo e brincando. Mas, naquele momento, o menino estava tão enfraquecido que nem sequer podia ficar de pé, pelo que senti um pouco de medo. Eu precisava tomar uma decisão e resolvi ficar ao lado de Jesus. Nos domingos pela manhã, cerca de 10.000 pessoas vêm à nossa congregação. Apontei um dedo para o menino e lhe ordenei: em nome de Jesus Cristo, você deve levantar-se. Levante-se e corra. Ele nem sequer me ouviu. A mãe dele exclamou: não, não, ele não pode ficar de pé. Nem os médicos americanos puderam curá-lo. Toda a congregação estava olhando e eu me senti um pouco envergonhado. Disse eu: mas meu médico Jesus está curando você. Levante-se e corra. Replicou a mãe: não, não, ele não está curado. Mas eu insisti: Cristo está dando a você a promessa de cura. Levante-se e venha cá. Finalmente, o menino ficou de pé. Com grande esforço, adiantou um pé, deu o segundo passo e, em seguida, mais alguns passos. De súbito, o poder de Deus caiu sobre ele e o menino começou a correr. Ele percorreu toda a plataforma, completamente curado. Hoje ele frequenta a escola. Há pouco tempo a mãe dele veio visitar-me, agradecendo a Deus tão grande milagre. Creia em Deus e haja segundo a sua palavra, e você verá milagres. Se você não agir segundo a palavra de Deus, sua fé está morta. Às vezes, Jesus lhe pede que remova a pedra. O que você pode fazer, você deve fazer. O que você não pode fazer, Jesus está aqui para fazer por você, agora. Marta e Maria lutaram com a pedra e esta nem se mexia. Elas tiveram imensa dificuldade com a pedra, mas seu esforço persistente fez que ela rolasse por fim. O mau cheiro espalhou-se, mas Cristo colocou-se diante do povo, em frente à sepultura aberta, louvou a Deus pela fé dos discípulos e clamou: Lázaro, vem para fora! E Lázaro veio. Cristo está chamando você agora mesmo. Você precisa de cura? Precisa de salvação? Precisa do batismo no Espírito Santo? Quando Lázaro saiu, estava amarrado, envolto nos lençóis de sepultamento. Muitos de nós estamos ainda envoltos em panos fúnebres, atados pela doença, pelo desânimo e pelos maus hábitos. Jesus ordenou aos presentes, diante da sepultura vazia: desatai-o e deixai-o ir. O Senhor está ordenando que você seja liberto de sua escravidão. Em nome de Jesus Cristo, você pode ser liberto. Lázaro saiu do túmulo para ser livre e cheio de vida. O mesmo Jesus está com você agora. Ele não mudou. Esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai reconhecer o Jesus de agora? Vai crer em sua palavra e agir de acordo com essa palavra? Se você assim fizer, haverá milagres em sua vida. Esta é a hora dos milagres. Esta
é a hora da glória. Esta é a hora do livramento. E você pode ver o Cristo vivo manifestando-se em poder e glória. Amém. Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs que ouviram essa palavra poderosa. E talvez você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, não se esqueça de compartilhar esta palavra, este vídeo com mais pessoas. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, no seu contato de WhatsApp. Deus te abençoe em nome de Jesus e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.